Olá, amigos da Rádio Espiritismo BH, eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre a passagem de Jesus em casa de Zaqueu, que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Abre aspas. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade. E havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus, para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Fecha aspas. Bem, minha gente, retomando os comentários de onde havíamos parado em nosso último programa, nós nos lembramos que precisamos preparar a morada de nossos corações para nela recebermos o Senhor, como Zaqueu fez para receber Jesus. Zaqueu, que significa o justo ou o puro, já tinha condições de receber o Cristo em sua casa, não apenas sua casa física, mas sobretudo a sua casa mental. Assim, urge repararmos sem demora todo o dano que houvermos causado aos nossos irmãos após fazermos um sério exame de nossas consciências. Na passagem evangélica, temos Zaqueu dizendo: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Em Levítico, capítulo 5, versículo 24, e em Números, capítulo 5, versículos 6 e 7, temos a orientação em relação à fraude simples. A pessoa deveria restituir a importância mais 1/5 do valor, ou seja, mais 20% do valor. Em Êxodo, capítulo 21, versículo 37, vemos lá que a restituição quádrupla deveria ocorrer somente em caso de roubo. Zaqueu já fazia isso mesmo que não fosse em caso de roubo. Um detalhe é que os verbos dou e indenizo estão no presente do indicativo, exprimindo ação continuada, não só no momento atual, mas que vem do passado. E isso nos revela que Zaqueu já costumava dar a metade dos bens aos mendigos e a restituir quadruplicado o que cobrasse, sem querer, acima da conta. E talvez, justamente por já agir assim, e portanto ser um espírito de uma certa evolução, é que Jesus vai a ele e se hospeda em sua casa. Então não é que Zaqueu começou a fazer isso a partir do seu encontro com Jesus. Não. Zaqueu
já fazia, e por isso ele subiu no sicômoro da Índia, elevou as suas vibrações, demonstrando já uma floração interna das suas qualidades morais e espirituais. Por isso, ele, o justo, já tinha condições de receber Jesus em sua casa. Trazendo um pouco para nós essa lição, podemos ressaltar que todos temos um encontro marcado com Jesus, assim como Zaqueu teve. Trata-se de um despertamento, é a iluminação a que se referem os mestres hindus, aquele momento solene em que percebemos em plenitude o significado de suas lições e nos dispomos a mudar os rumos de nossa existência. Zaqueu estava numa busca ansiosa pelo Cristo. Ele sabia que Jesus não estava no deserto, mas sim no meio da multidão. E ele se esforça para encontrá-lo. Ele queria, ao menos, ver Jesus. Para isso, eleva suas vibrações, sobe no sicômoro, na figueira brava da Índia, porque ele é humilde, natural e reconhece a sua pequenez. Zaqueu, o justo, fazia espontaneamente a sua parte, com uma maravilhosa generosidade, pelo muito amor que de seu coração puro já brotava. Tendo como base de vida a renúncia e realizando a busca com excepcional ânsia, Zaqueu teve a resposta merecida: hoje me hospedarei em tua casa. Talvez não haja no Evangelho uma frase mais consoladora do que essa. Lembramos-nos de Jesus dizendo em João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Jesus fez morada em Zaqueu. De tudo isso, meus irmãos, podemos ver claramente que existem, se assim podemos dizer, 5 passos para que o Cristo se manifeste. São condições necessárias para essa manifestação crística. Primeiro, é indispensável que a criatura seja justa ou pura em sua intimidade, mesmo que toda a multidão julgue que ele se trate de um desorientado ou de um errado. É necessário que seja justo, ou seja, ajustado às vibrações superiores, e que seja puro, em outras palavras, desprendido de tudo. Segundo, é indispensável que não tenha apego a seus bens e os distribua generosamente, a metade, e não apenas o supérfluo, ajudando sempre os necessitados, como Zaqueu fazia. Terceiro, é indispensável que a criatura queira realmente buscar o Cristo, não apenas com a boca, mas com efetivo esforço, correndo para encontrá-lo, superando a sua multidão interna de dificuldades, de imperfeições, de vícios e mazelas. Quarto, é indispensável que se conheça, vendo-se como realmente é, pequeno. Isso é humildade. E por fim, quinto, é indispensável que se eleve às vibrações. É a subida no sicômoro. Tudo isso adapta-se perfeitamente a Zaqueu, cujas virtudes floresciam internamente, embora de fora todos o julgassem como um pecador. Quando essas condições são colocadas, não tenhamos dúvida, aguardemos. Quando menos o esperarmos, o Cristo virá ao nosso encontro e hospedar-se-á em nossa casa. E depois de Zaqueu, meus irmãos, nós temos aqui a parábola do mal rico, como diz Allan Kardec, que no Evangelho é conhecida como parábola do rico e Lázaro. Se encontra no capítulo 16 do Evangelho segundo Lucas, versículos 13 a 31, onde diz assim, abre aspas,
Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e via de longe Abraão e Lázaro em seu seio e, exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens, e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação, e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Fecha aspas. Essa parábola tem um detalhe muito interessante. É a única parábola em todo o Evangelho em que Jesus cita o nome de um personagem, Lázaro. Lázaro é o diminutivo de Eleazar, que significa Deus ajuda. Portanto, podemos perceber que o nome Lázaro é bem sugestivo para o contexto do ensinamento. Vejamos o rico. O rico se vestia com um manto de púrpura, que era uma vestimenta extremamente chique e rica para aquela época, e sempre estava se banqueteando. Era um egoísta e endurecido, vivendo na ostentação e no luxo. Lázaro era pobre, submisso e resignado, vivendo doente e faminto, abandonado pelo mundo e sofrendo grandes privações, mas sem revolta. Eram situações distintas antes e depois da morte. Depois da morte, o rico estava em um local de sofrimento e Lázaro no seio de Abraão, figura paterna de grande respeito e carinho por parte dos hebreus, considerado um dos patriarcas dos hebreus. Existia uma grande fronteira, um grande abismo vibratório entre eles, demonstrando que Lázaro se encontrava na parte superior, digamos assim, do plano espiritual, e o rico se encontrava no plano espiritual inferior, em consonância com as suas condições evolutivas. Podemos ver também na parábola a questão da possibilidade da comunicação entre os dois planos da vida. A sede do rico, que queria que Lázaro pelo menos molhasse a ponta do dedo e colocasse em seus lábios, é a sede de consolação, é a sede de misericórdia, porque o rico, ele não bebeu da água de Jesus, porque
quem bebe da água de Jesus nunca mais tem sede, conforme ele ensinou a mulher samaritana aos pés do poço de Jacó. O abismo que existia entre Lázaro e o rico no plano espiritual é o abismo moral, com várias fronteiras vibratórias. E mesmo nesse abismo, há sempre o trabalho de amparo dos espíritos superiores aos inferiores. E também vemos aí nessa parábola o problema das vibrações e das permissões de acesso aos vários níveis do plano espiritual, que em hebraico é chamado de Sheol, em grego Hades, em contraposição ao céu e inferno estáticos. O rico foi movido por um bom sentimento ao querer alertar os seus irmãos, os seus 5 irmãos que ainda estavam encarnados, mas faltou-lhe o arrependimento. Ele não exprimia pesar por ver seus irmãos transgredirem a lei divina, mas tão somente exprimia o desejo de poupar-lhes as dificuldades que os aguardavam na vida futura, lei de causa e efeito. Inclusive, alguns comentadores do Evangelho entendem que o fato de serem 5 os irmãos do rico sugerem que são uma referência aos nossos 5 sentidos materiais: tato, olfato, visão, paladar e audição, demonstrando assim que eram pessoas que viviam tão somente em função do mundo material. Podemos também depreender do nosso estudo em relação à ineficiência das comunicações do além-túmulo, das comunicações mediúnicas, para aqueles que são sistematicamente incrédulos, em função da dureza de seus corações. De acordo com o que Abraão fala, ninguém precisa de orientação particular para nortear sua conduta, quando já tenha conhecimento dos códigos morais vigentes. Se não acreditam nos preceitos ensinados por Moisés e pelos profetas, cuja autoridade é reconhecida pelo povo, muito menos os irmãos do rico haveriam de ouvir e atender às orientações do espírito Lázaro. O próprio rico, quando estava encarnado, também não havia dado atenção nem a Moisés e nem aos profetas. Ainda hoje, meus irmãos, mesmo com o Evangelho de Jesus e com todos os fenômenos, consolos, orientações e esclarecimentos trazidos pela doutrina espírita, ainda existem muitos descrentes que duvidam de tudo. Só que a modificação, essa transformação, tem que vir de dentro para fora e não com acontecimentos exteriores, por mais sensacionais que eles sejam. Lázaro se purificou através da dor na vida terrena e no plano espiritual gozava de ótima condição. Já o rico, por sua vez, preferiu aproveitar sua existência física em gozos e prazeres, fazendo sua, entre aspas, limpeza com o fogo purificador que queima os agregados do corpo astral. É o fogo do remorso em função do tempo perdido. Com esta parábola, a história do rico e do Lázaro, temos, sem sombra de dúvida, a confirmação de 2 pontos, de 2 aspectos básicos, fundamentais do Espiritismo. Primeiro, as penas ou recompensas futuras são consequentes às obras de cada um. É como diz o Evangelho, como Jesus ensina: a cada um será dado de acordo com as suas obras. E segundo, as comunicações entre os planos físico e espiritual são totalmente possíveis e fazem parte da crença de muitos povos. Vejam, meus irmãos, por mais que os nossos companheiros de outras religiões dizem que não há a menor condição de intercâmbio entre os 2 planos da vida, nós estamos vendo aqui no Evangelho que isso é algo comum
e totalmente possível. Se não fosse possível a um espírito desencarnado se manifestar no plano físico, no plano material, não haveria motivo algum para o rico pedir a Abraão que permitisse que Lázaro, já desencarnado, viesse alertar os irmãos do rico, que se encontravam encarnados, vivendo uma vida totalmente voltada aos gozos e aos prazeres mundanos. Se isso não fosse possível, o rico jamais pediria a Abraão. É um pedido que não faria o menor sentido. Além disso, temos inúmeras passagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que comprovam a possibilidade, a veracidade do intercâmbio mediúnico entre o plano físico e o plano espiritual. Temos as aparições dos seres angélicos e talvez o fato mais marcante do Evangelho nesse assunto seja a verdadeira sessão espírita ou reunião mediúnica que aconteceu no alto do Monte Tabor, onde estavam presentes Jesus e seus 3 apóstolos, Tiago Maior e seu irmão João Evangelista, acompanhados de Simão Pedro, onde apareceram materializados os espíritos de Elias e Moisés, além de fenômenos de voz direta e de transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. Então estão aí as considerações, tudo que nós tínhamos para trazer acerca do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não se pode servir a Deus e a Mamon.